Olá, meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia desta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, dia 19 de abril. Quero refletir o evangelho deste dia, que é tirado do livro de João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Peço que depois, na sua oração pessoal, você leia atentamente este evangelho e aprofunde esta meditação que iremos fazer com você a partir deste instante. Meus queridos, muitas pessoas ficam esperando por sinais extraordinários do poder de Jesus para depois confiar nele, mas nunca terão, pois os sinais da manifestação do amor de Deus que nos chegam por meio de Jesus Cristo só acontecem pelos caminhos da fé. O que é que vai nos salvar é a nossa fé. Quanto mais alimentarmos a nossa fé pela oração, pela participação dos sacramentos, pela participação da Eucaristia, pela meditação da palavra, pela maior intimidade com Cristo Jesus, cada vez mais a nossa caminhada de fé vai ser sólida. Quem tem fé, meus queridos, não precisa ir longe em busca de sinais de Deus, pois o seu respirar, a sua vida, já é um sinal de Deus. Quem abraça a fé, confia nas promessas de Deus, que nos foram apresentadas por meio de Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Quem vê o Filho, vê o Pai. E quem cumpre aquilo que o Filho nos ensinou através do seu Evangelho, cumpre plenamente a vontade do Pai. Confiar em Deus, que em Jesus Cristo nos redimiu, é a certeza, meu querido, minha querida, de que nunca sucumbiremos diante dos reveses, diante dos impasses da nossa vida. Jesus Cristo, Ele é o sinal por excelência do amor de Deus. Ligados a Cristo, encontraremos meios capazes de transformar qualquer situação que tivermos que enfrentar. No Evangelho de hoje, vemos que uma multidão estava à procura de Jesus, não porque quisesse ouvir os seus ensinamentos, mas porque queriam ganhar o pão novamente. Antes da multiplicação dos pães, esta mesma multidão buscava Jesus porque gostava de ouvi-lo, mas depois que ganharam o pão facilmente, passaram a buscá-lo por interesse, para ganhar o pão, o que não agradou a Cristo Jesus. O propósito do sinal realizado por Jesus na multiplicação dos pães era o seguinte: conscientizar o povo de que a solução de suas necessidades estava com eles mesmos. Bastava que eles partilhassem o alimento que dispunham, como foi feito na multiplicação dos pães. Então, a palavra-chave deste ensinamento de Cristo Jesus é que nós saibamos partilhar, que não sejamos egoístas, que nós saibamos ser solidários cada vez mais. Esta é o grande ensinamento da multiplicação dos pães. Para a tristeza de Jesus, aquela multidão ficou só no interesse. Não foi capaz de entender, meus queridos, a profundidade daquele sinal da multiplicação dos pães, que lhes apontava algo bem maior do que um milagre, que é a partilha dos bens da criação, bens que por direito são de todos. Onde há partilha, ninguém
ninguém passa fome. Onde há solidariedade, ninguém passa necessidade. Estais me procurando, nos diz o Senhor, não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. De libertador, o povo estava fazendo Jesus somente como alguém que mata a fome, que oferece facilidade, o que não condiz com a verdade. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo com a finalidade de resolver o problema da fome. Esta obrigação é de cada um de nós. Na multiplicação dos pães, Jesus nos ensinou isso na prática. Matar e saciar a fome dos irmãos não é obrigação de Deus, é obrigação de cada um de nós, meus queridos. Que nós possamos ser cada dia mais solidários, que haja mais justiça, que haja mais respeito pela dignidade do ser humano. E na multiplicação dos pães, Jesus nos ensinou isso. Que nós aprendamos cada vez mais a olharmos os nossos irmãos de igual para igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós precisamos fazer com que a dignidade de vida seja respeitada. É isso que o Senhor nos ensinou. É importante termos em mente: Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos ensinar o caminho do amor, a vivermos como irmãos, ajudando e motivando o outro a caminhar com suas próprias pernas. Nada mais é gratificante do que conquistar as nossas coisas, conquistar os nossos bens pelo suor do nosso trabalho, conquistar o nosso alimento pelo suor do nosso trabalho. Isso está faltando muito no nosso mundo, meus queridos. Que cada vez mais nós sejamos portadores desta boa nova, ajudar os irmãos e irmãs a buscarem ter a sua dignidade de vida e a construírem a sua dignidade de vida, a sonhar, a idealizar as coisas e não ficar só na dependência. Nós cristãos temos esta missão. Quem ama, ajuda a corrigir. Nós precisamos fazer com que cada vez mais as pessoas busquem ter a sua dignidade de vida cada vez mais e lutem por ela, trabalhem cada vez mais por ela e não fiquem só na dependência dos outros, vivendo muitas vezes de doação, vivendo da generosidade dos outros, mas consigam ter a sua dignidade de vida pelas suas conquistas, pelos seus sonhos, pelos seus ideais. Jesus é o pão do céu para a vida de todos. Ele é o amor que se doa. Deus se fez pão em Jesus. Jesus é o pão descido dos céus. Agora não precisamos mais pedir deste pão, pois ele já se oferece a cada um de nós como alimento na Eucaristia. A Eucaristia é o pão descido do céu, o pão que nos sustenta na nossa vida e na nossa caminhada. Nós preocupamos muito com o nosso pão material. Queremos ter sempre a garantia de que o pão não faltará na nossa mesa. E às vezes deixamos de buscar o principal, o pão que não perece, o pão descido do céu, o pão que dá a vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que busquemos mais e mais, dia a dia, a força e a graça da Eucaristia na nossa caminhada de cristãos, meus queridos, pois ela, a Eucaristia, é sustento na nossa caminhada de fé. Que você possa ter sempre o seu coração preparado para comungar. Não deixe de comungar. A comunhão é força e graça na nossa vida e na nossa caminhada. Quanto mais nos aproximarmos da mesa da Eucaristia,
mais força, mais graça, mais sintonia, mais intimidade com o Senhor teremos e seremos fortes nas nossas dificuldades. Prepare sempre o teu coração, procure sempre uma boa confissão. Tire o peso do pecado, muitas vezes, que te prostra, que te deixa sem sentido, sem razão, sem alegria de viver. Confesse, procure um sacerdote para confessar. Tire aquelas quinquilharias, muitas vezes, do teu coração, para que você esteja digno para comungar. E verás que a Eucaristia será força e graça na tua vida, na tua caminhada, na tua vida de fé. Para tanto, nós queremos pedir a bênção de Deus para este nosso dia e pedindo a Cristo Jesus que nos fortaleça sempre mais na nossa fé, que saibamos respeitar a dignidade humana e lutarmos cada vez mais para que a dignidade humana seja respeitada sempre, em todos os momentos, em todos os lugares, e que saibamos ser cristãos no melhor sentido da palavra, em todos os momentos, não só quando estamos dentro da igreja, mas que a nossa fé que experienciamos diante do altar do Senhor, na meditação da palavra, seja também o que vivemos na nossa sociedade e que transformemos cada vez mais a nossa sociedade num lugar de amor, onde todos sejam respeitados. Que o Espírito Santo nos conduza nesta nossa caminhada. Para tanto, vamos pedir a bênção de Deus para esse nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, lhes dê saúde de corpo e de alma, santifique cada dia mais vossa vida e vosso lar, e que possamos viver cada dia o Evangelho de Cristo Jesus, praticá-lo na nossa vida e fazer com que o amor, a partilha e a solidariedade e o respeito pela dignidade humana seja cada vez mais presente em nosso caminhar e no nosso mundo também. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Jesus. Uma boa tarde desta segunda-feira a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Forte abraço.